Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre a oração do Pai Nosso. Eu fui à igreja alguns anos atrás e o pastor foi esmiuçando alguns trechos da oração de uma forma bem interessante. Primeiro ele começou com o Pai que é nosso, não é o meu Pai, é o Pai de todos. Isso parece tão básico, né? Bem óbvio, mas se a gente começasse a pensar nas outras pessoas de fato como irmãos, não faz o menor sentido a gente entrar em luta, em guerra com as outras pessoas. E menos sentido ainda faz a gente, trazendo isso para nossa realidade familiar, você ter algum conflito com o seu irmão, com seu primo, com uma pessoa que faz parte da sua vida desde sempre. Se a gente pensar em amigos, quão raro é você ter um amigo de uma vida inteira que acompanhou tudo que você já viveu, como um irmão seu acompanhou, por exemplo. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho amigos que são mais chegados que os meus irmãos, eu tenho amigos que me apoiam mais do que o meu irmão. Vamos pensar um pouquinho. O seu amigo não mora na sua casa. Ele tem outro pai, outra mãe. Quando vocês cansam um do outro, cada um vai para um lado. Não vive a tensão emocional da rotina. Vocês podem se encontrar todos os dias, se encontrar muito durante muitos anos, mas existe essa separação. Você tem o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. O seu amigo tem uma outra família. Então, os problemas não se misturam. É totalmente diferente do que acontece dentro da sua casa, com o seu irmão, com as emoções compartilhadas desde sempre. Então, além desse trecho do Pai Nosso nos chamar a esse entendimento de que não faz sentido a gente querer dividir as coisas, brigar pelas coisas com outras pessoas, não perdoar as pessoas pelo fato de nós que somos cristãos entendermos que Deus é o nosso Pai e Pai de todas as outras pessoas, né? Isso não é fácil, né? Mas eu procuro fazer esse exercício quando eu tô com muita raiva de alguém, aquela pessoa que pra mim parece que não tem nada de bom. Eu olho pra aquela pessoa e falo com Deus assim, Senhor, é a sua filha querida, Senhor, é seu filho querido, o Senhor ama essa pessoa. Do mesmo jeito, eu começo a conversar com Deus e na minha fala eu entendo, eu imagino o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo desejo que Deus tem que eu seja transformada, que eu me arrependa dos meus pecados, que eu siga dentro dos propósitos dele. Tudo isso eu imagino Deus com essa pessoa. E instantaneamente o meu coração se amolece diante dessa pessoa, porque eu imagino o amor de Deus por essa pessoa. E isso é transferido para mim. É como se é tanto amor que eu tenho por Deus que eu compartilho com ele o amor por essa pessoa, por mais que ela esteja fazendo milhões de coisas que não me agradam, que me ferem, que parece que não vai mudar nunca. Então, quando a gente olha para Deus como um pai de todos nós, a gente tem uma percepção e um comportamento totalmente diferente com as pessoas. Isso é muito maravilhoso. Isso começa a trazer uma paz para o nosso coração e uma melhora muito grande da forma como a gente se relaciona com as pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas. Depois, venha o teu reino, né? Fala, seja feita a sua vontade. Aqui quando fala do teu reino e da tua vontade, a gente está colocando ele no altar do nosso coração. É sobre ele, não é sobre nós. Na hora que a gente fala assim na terra como no céu, né? Assim na terra como é no céu, a gente está chamando a realidade do céu aqui para a terra. A gente está pedindo, suplicando que tudo de bom que já foi declarado no céu, se torne real aqui na terra também. E a mesma coisa sobre a vontade. A gente alinha a nossa mente com a mente dele, porque a oração não é para mudar a vontade de Deus, para Deus fazer a minha vontade. Por isso, no áudio anterior a esse, ou alguns atrás, eu falei sobre o jejum, a promessa. A gente não faz um jejum ou uma promessa, não deveríamos fazer, para espremer Deus na parede, como se a gente fosse abrir mão de alguma coisa e ele tivesse a obrigação de dar o que a gente quer uma vez que a gente está abrindo mão daquilo. Tipo, vou ficar 1 ano sem comer doce, para o Senhor fazer isso, isso e isso. Não, a nossa vontade tem que estar alinhada dele e não ele fazer a nossa, porque a oração não é para mudar a vontade dele, é para mudar a nossa. A minha oração é para mudar a minha vontade, é para sintonizar o meu coração com o de Deus. Deus não está confuso esperando eu fazer uma promessa para ele falar, tá, era para eu fazer isso, eu não sabia. Imagina se você não faz essa promessa, hein? Não ia nem saber o que eu tinha que fazer com a sua vida. Isso não faz nenhum sentido. Então, a cada dia, a gente precisa buscar
essa conexão verdadeira, submeter a nossa vontade à vontade dele. E isso tem muito a ver também com a questão de tomar a sua cruz. Quando as pessoas falam isso, né, cada um tome a sua cruz, parece que a cruz é pesada, é sofrimento, é luta o tempo inteiro, mas a cruz, para nós, representa a vitória que Jesus teve na cruz. Então, na minha concepção, tomar a sua cruz significa abrir mão das coisas que Deus quer que eu abra mão para ter as coisas dele. Às vezes, o que eu vou precisar abrir mão não é o que você precisa ou que a outra pessoa precisa. Para cada um de nós, Deus vai requerer alguma coisa. Então, tomar a minha cruz, na minha concepção, é morrer a minha vontade para nascer a vontade de Deus em mim. Por mais que eu queira, goste, na minha cabeça eu só consigo enxergar um caminho, eu sinto que eu preciso daquilo para me sentir bem, para ser feliz. Não, eu prefiro tomar a minha cruz, abrir mão da minha vontade para ir até o fim com a vontade dele, porque por mais que eu não entenda, no final aquilo vai ter um propósito infinitamente maior do que as minhas coisas, né? A gente precisa tirar o olho das nossas coisas, tirar o foco do que é nosso. Tem um cara que não sei se ele é pastor ou se ele é pregador, e ele fala sobre a umbigolândia, sair da umbigolândia, sai de olhar para o seu umbigo como se o mundo girasse em torno de você. É tudo sobre ele. Não tem cabimento a gente ler a Bíblia e ali está escrito porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente não tira os olhos das nossas coisas. A gente precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, uma das coisas que Jesus faz e se oferece para fazer é nos salvar de nós mesmos, de viver em função das nossas emoções. E a gente precisa abrir mão disso para olhar para o que é dele. E tem uma coisa muito interessante que o pastor falou nesse dia, que ele orou sobre o Pai Nosso, ele foi desenvolvendo isso no sentido da submissão, de estarmos em Cristo, de termos uma mente alinhada com a de Cristo, e ele falou uma coisa muito legal, que é Cristo está reencarnado em nós. A Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores do que ele, e aí ele falou assim, ele quer andar com as nossas pernas, tocar com as nossas mãos, falar com a nossa boca. Eu achei isso muito legal. Imaginando mesmo, você acorda e aí pensa, se olha no espelho e vê você, mas imagina que você está carregando o Espírito de Deus e tudo que você falar, tudo que você tocar, por onde você andar, tudo que você gerar com as suas atitudes e suas palavras são coisas de Deus. Olha que espetáculo. E quando ele fala, ele quer andar com as nossas pernas, parece que o nosso corpo, as nossas habilidades, o nosso jeito de ser, tudo que a gente está sendo serve a ele. Nós temos um corpo físico, vivemos na terra, é uma vida natural, mas carregamos o sobrenatural, o espiritual. Nossa, isso é muito fantástico. E uma das coisas que esse pastor falou nesse dia, que eu nunca mais esqueci, se tornou uma coisa muito real, muito presente na minha vida, é em Mateus 18, que fala: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. E esse terá sido muda tudo. Por quê? Primeiro é ligado e desligado no céu, para depois a gente fazer isso aqui na terra. Mas como Deus encaminha a nossa vida em conjunto com a gente, Ele não faz tudo sozinho, nem nós fazemos tudo sozinhos. Ele e nós. A gente dá um passo, Ele bota o chão, a gente dá outro passo, Ele bota o chão, Ele fundamenta as coisas que nós fazemos, Ele espera que a gente tome atitudes, decisões, use o nosso livre-arbítrio para escolher fazer as coisas dele. Então a gente precisa ter a mente alinhada com Deus para que a gente ligue e desligue aqui na terra com a autoridade espiritual que nós temos, que Ele nos concedeu através da nossa palavra, que a gente faça isso com as coisas que já foram ligadas e desligadas no céu. Eu passei por uma situação dessa alguns anos atrás, onde eu fiz essa oração: Senhor, o que o Senhor quer que eu ligue? Eu não terminei nem de falar a frase, porque eu ia falar: o que o Senhor quer que eu ligue aqui na terra, que já foi ligado no céu? Quando eu falei: o que o Senhor quer que eu ligue? Imediatamente Ele falou: eu quero que você desligue tal coisa, porque eu já desliguei aqui no céu, você precisa desligar aí na terra. Era uma situação que eu tinha vivido, que eu ficava remoendo aquilo dali, relembrando aquilo. Em alguns momentos eu botava pra fora, eu falava sobre aquilo, eu cobrava sobre aquilo. Em outros momentos eu não botava pra fora, mas eu ficava lembrando, sabe? A mulher que fica remoendo aquela história
história na cabeça, imaginando, enfim, eu ficava de tempos em tempos assim, esquece não, hein? Tá lembrado disso daqui, né? Então, depois que Deus me falou isso, nesse dia, eu quero que você desligue isso, porque eu já desliguei aqui no céu. Você precisa desligar aí também. Eu nunca mais, depois desse dia, nunca mais me permitir pensar sobre isso, mexer em qualquer coisa que dissesse respeito a esse assunto. Eu nunca mais falei sobre isso, nunca mais verbalizei. Eu não permiti a minha mente que ela mexesse nessa história, ligasse essa história de novo, uma vez que Deus me disse, eu já desliguei aqui no céu. Você precisa desligar aí também. Isso é muito maravilhoso. Quando a gente coloca isso constantemente para Deus, o que o Senhor quer que eu ligue e desligue aqui? O poder da nossa palavra, o poder que Deus nos concede aqui na terra é muito maravilhoso. A Bíblia diz que Deus é o dono da terra, mas Ele deu o governo da terra aos homens. Nós temos governo sobre as coisas. A gente precisa governar sobre isso com a autoridade que Deus nos dá, com a autoridade de sermos pessoas que carregamos o Espírito Santo de Deus. Isso é fantástico. E uma outra coisa que ele falou nesse dia, o pastor que fez a pregação nessa ocasião, ele falou, não peça pelo outro, peça por você. Peça para que você seja bênção na vida do outro. Isso é muito legal também e diz respeito exatamente isso. Se você sabe o que você carrega, se Deus já te deu essa autoridade, a gente precisa fazer pelo outro. Se uma pessoa precisa de dinheiro, a gente precisa pedir a Deus que nos dê instrução, orientação, para que a gente tenha o dinheiro para ajudar o outro, para que a gente tenha autoridade sobre a nossa palavra, para declarar cura física e emocional sobre a vida das pessoas em nome de Jesus. Não que a gente tenha poder para fazer alguma coisa, o nosso poder vem dele, nós somos só um instrumento. Então a gente precisa começar a usar essa autoridade, esse poder de quem nós carregamos e não delegar para Deus coisas que ele já nos mandou fazer. É isso que a terra precisa, de cristãos ativos, de pessoas que fazem, que tomam posse do que Deus já deu e fazem. Teve um momento também que eu li uma coisa que eu também achei muito interessante, que os momentos de oração intensa são os momentos de preparação para alguma situação. Que quando chega essa situação, uma situação de guerra, não guerra literal, né, mas uma guerra espiritual, uma guerra de uma situação, nós fomos moldados para aquele momento. Naquele momento a gente tem que usar sabedoria, autoridade espiritual. A gente não pode esmorecer porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nós temos autoridade para isso. Nós precisamos nos posicionar como Deus nos mandou fazer. Eu comecei essa reflexão achando que ia ser uma reflexão rápida, exclusivamente sobre a oração do Pai Nosso, mas Deus foi trazendo tudo isso ao meu coração. E eu desejo de verdade que isso seja algo trabalhado na nossa mente para que nós possamos deixar a timidez de lado, a dúvida de lado, toda aquela questão do será? Será que é isso mesmo? Entender que não é sobre nós, é sobre sermos instrumentos dele. É dessa forma que ele decidiu que seria, é dessa forma que ele quer que a gente se posicione. E é isso que a gente vai aprender a fazer dia após dia. É isso. Um beijo.